Bendito seja o teu nome, Senhor. Meus amados, Isaías 53, os irmãos podem estar assentados. Isaías capítulo 53, nós iremos ler todo este capítulo. O tema da nossa aula nessa noite é a importância da pregação genuína para a saúde da igreja. E nós vamos meditar sobre esse assunto à luz de Isaías 53. Peço que você acompanhe também na sua Bíblia o texto que diz assim: Quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus amados, eu gostaria de meditar com os irmãos no sermão pregado por Isaías. O capítulo 53, ele inicia com duas questões. Em algumas traduções mais modernas da palavra de Deus, eles compactaram as duas perguntas em apenas uma. Mas, na versão a qual eu estou trabalhando, NAA, eles mantiveram as duas interrogações. A primeira pergunta é a que salta os olhos e é o que dá origem a essa aula que nós estamos trabalhando. Quem creu em nossa pregação? A segunda pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Precisamos entender que o profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele inicia o seu ministério aproximadamente no ano 740 antes de Cristo. E Isaías, ele vai iniciar o seu ministério numa época de
relativa estabilidade sobre Judá. Apesar de aquele povo viver algumas questões que precisam ser observadas. Eu destaquei 4. Primeiro, o período em que Isaías viveu foi marcado por uma grande tensão política e espiritual. Gostaria que os irmãos fossem guardando. São apenas 4. Segunda, os reis de Judá estavam constantemente divididos entre temor a Deus e a sedução da idolatria, do poder e da opulência. Terceiro, o povo estava cada vez mais dividido, mergulhado em corrupção e injustiça. 4, o templo era o centro das adorações em Judá, em Jerusalém. Porém, Deus vai dizer, já logo no primeiro capítulo, que não suportava mais as ofertas feitas pelo povo no templo, porque essas ofertas eram vãs. Essas ofertas eram carentes de substância espiritual, de verdadeira devoção. Entendido um pouco o contexto qual Isaías pregou, e lembre-se, nós estamos falando sobre pregação, precisamos então trazer para os nossos dias para saber se o que foi profetizado pelo profeta ainda tem vigência para os dias atuais e ainda traz algum ensino para nós. Primeiro, quero perguntar aos irmãos, nós vivemos em um período de tensão política e espiritual, sim ou não? Primeira semelhança. Segundo, os nossos governantes, eles buscam a Deus ou cedem à idolatria? Segunda semelhança. Terceiro, a nossa nação está livre da corrupção e da injustiça? Terceira semelhança. Quarto, os cultos nas nossas igrejas, e aqui você precisa ser sincero, porque agora é eu e você. Os cultos nas nossas igrejas são frequentados por pessoas que verdadeiramente possuem uma vida devota a Deus. Sim ou não? Então nós temos muita dificuldade e nós estamos totalmente enquadrados dentro daquilo que Isaías, ao observar e pregar, diz: quem creu na nossa pregação? Quero perguntar aos irmãos, tinha pregação no tempo de Isaías, sim ou não? Isaías estava pregando. Isaías pregou a respeito de quem? Jesus. Todos nós concordamos que o capítulo 53 é uma profecia fiel a respeito do sacrifício de Jesus? Mais uma semelhança. Estão vendo como é bom estudar a palavra de Deus? Estão vendo como é uma bênção conhecer a palavra de Deus? Sobre o que eu quero conversar com os irmãos? Toda a modernização que nós estamos vivenciando, ela é fruto da transferência de responsabilidade da congregação para o pastor ou para o pregador. O que acontece é que uma geração que vive uma tensão política e espiritual, uma geração que vive onde os seus governantes buscam a idolatria, uma geração mergulhada em corrupção e injustiça, e uma geração que não tem tempo para buscar a Deus, porque essa é a grande queixa de todo cristão atual. Não busca, pois não tem tempo. Toda essa nossa falta... Opa, assustei o povo aqui. Vocês viram que a culpa não foi minha, né? Tá? Toda essa mudança, tudo isso que vem acontecendo, faz com que o povo transfira a responsabilidade do culto para o pastor. Nós vamos entender. Vocês vieram para o congresso, assim como eu também. Quem aqui não pensou, tomara que as aulas sejam boas? Quem aqui não pensou, tomara que tenha uns pastores lá melhor que o Luciano, misericórdia. Não conhecia o Luciano ainda para desejar isso, né? Mas alguém passou na sua cabeça. Quem aqui não pensou assim, tomara que os louvores sejam bons? Sabe por que nós pensamos tudo isso? Porque nós estamos transferindo a responsabilidade da qualidade do culto
para quem organizou o culto, para o grupo de louvor, para o pregador, para quem vai trazer a aula, como que se eu tivesse a obrigação de me preparar para estar aqui, e tenho, tanto espiritualmente quanto teologicamente, né? Mas eu quero perguntar aqui, não precisa levantar a mão, mas reflita, quantos aqui jejuaram ao menos uma semana para estar aqui? Só reflita. Quantos aqui acordaram pela madrugada, ao menos uma semana, orando por salvação aqui nesse lugar? Só reflita. Quantos aqui, ao me ver subindo aqui, como viram os outros irmãos também, oraram por mim? Oraram pelos demais irmãos? Se a nossa resposta foi um pouquinho, para não dizer quase nada, significa que nós estamos vendo na prática hoje o que nós estamos aprendendo. O nosso público acabou de transferir toda a responsabilidade da qualidade dessa aula para mim. Agora eu aqui na frente eu tenho o dever de me esforçar ao máximo para fazer com que esse momento seja o mais extraordinário possível para cada um dos irmãos que estão aqui. Por quê? Porque houve uma transmissão de responsabilidade. E aí sabe qual é a consequência disso? Os pastores se preocupam, porque as igrejas começam a esvaziar. E aí o que os pastores fazem para atrair o público para a igreja? E é isso que eu fico mais abismado. Não é dar Bíblia para o povo, é fazer festa. Faz café, faz chá, faz festa de aniversário, faz cultos temáticos. E começa-se a igreja agora, além de ter uma agenda de escola bíblica, além de ter uma agenda de oração, pastor Valdir, a igreja agora prioriza a agenda social. A igreja agora prioriza a agenda comunitária. Por quê? Porque isso atrai o público. Porque isso atrai as pessoas. E pastor nenhum gosta de ver a sua igreja esvaziando, eu também não. Mas a pergunta a ser feita é: quem creu em nossa pregação? E Isaías vai dizer qual foi a sua pregação. A sua pregação foi a respeito de Jesus e Jesus crucificado. E qual é a consequência da transferência do peso da responsabilidade, que é minha e sua? Porque o culto não é só meu, o culto é nosso. O culto é nosso para Deus. Nossa primeira aula aqui. Pastor Morgan, acertei em nome de Jesus o seu nome agora. Acertei? Glória a Deus. O culto é um ato de serviço, adoração, coletivo. Esse momento aqui é de ação coletiva. É eu e os irmãos. É os irmãos e eu. Mas aí o pastor, sentindo o peso da responsabilidade, ele percebe: opa, o povo gosta de agenda comunitária. O povo gosta de agenda social. Então, começa a dividir agora a agenda de pregação com a agenda social. Depois, outra coisa, as igrejas começam a perceber que quanto mais confortável, quanto mais suntuoso, quanto mais belo for o templo, mais público. As pessoas preferem. E aí o que as igrejas começam a fazer? Eu estou falando de uma evolução histórica aqui, tá? As igrejas começam a investir em arquitetura. As igrejas começam a investir em cadeiras estofadas, em som de última geração, tela de LED, máquina de fumaça, jogo de luz e tudo mais que a igreja puder pagar e a criatividade permitir alcançar. Por quê? Porque isso dá público. E a igreja vai crescendo, só que aí tudo isso tem custo. Aí sabe o que começa a acontecer? Começa a faltar dinheiro. Começa a faltar dinheiro, porque esses equipamentos são caros. É ou não é, irmão? Aí sabe Aí sabe qual é a consequência disso? Quero que os irmãos entendam. Diante de uma necessidade que o povo tinha, o povo caminha transferindo a sua responsabilidade do culto para o pregador. O pregador sente o peso da responsabilidade, começa a idealizar coisas para que a igreja venha ao culto. Nessa idealização começa a faltar recurso. Qual é o impacto disso no sermão? Tem que começar a pregar sobre materialismo.
tem que começar a pregar sobre prosperidade. Tem que começar a dizer para o povo que o povo tem que dar dinheiro para Deus e Deus devolve na mesma medida. Tem que começar a dizer para Deus que se você ofertar, Deus vai retribuir a você, o que é uma mentira. Porque Deus não tem obrigação de recompensar a oferta financeira de ninguém. Porque o que Deus tinha para mim e para você, Ele já fez. Morreu na cruz, comprou a minha alma, a sua. Perdoou o meu e o seu pecado. Mas, é o que Isaías está perguntando, quem creu na nossa pregação? Quem aqui tiraria do bolso grandes quantias apenas porque Jesus Cristo morreu na cruz, sem promessa de retribuição financeira? Será que todos nós aqui teríamos essa fé? Por mais sensibilizados que estivéssemos? Não. Então o que se começa a fazer? Os sermões começam a mudar para atender às expectativas dos ouvintes. E aqui talvez eu esteja conversando com pastores que as ovelhas estão saindo da sua igreja porque você se posicionou com relação à verdade. E quero dizer a você, meu irmão, se posicione, porque os discípulos puderam ter morrido, mas morreram com a verdade. Querem saber o que é uma igreja bíblica? É uma igreja que prefere a verdade. Porque a tua palavra é a... Então nós precisamos entender que a responsabilidade da ICR não pertence a uma comissão, não pertence a um pastor. A responsabilidade da sua igreja não é responsabilidade do seu pastor, ela é sua. Porque quando você não faz a sua parte como membro, o pastor... Muitos, por temor de que a igreja feche, e algumas estão vivendo uma situação muito perto disso, no desespero, ele deixa que isso influencie o seu sermão. E aí a palavra vai mudando, e agora não confronta mais o povo, porque senão o povo vai embora. Eu cheguei a dizer para o pastor ali na hora do almoço, assim, ó, não diz mais para o povo não que eu vou dar aula hoje, porque senão é capaz de não ter ninguém. Porque a gente se assusta, sim. A gente se assusta, mas nós não podemos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, irmãs que pregam, nós não podemos abrir mão da verdade, mesmo que isso nos leve a perguntar, quem creu em nossa pregação? Percebe a aflição do profeta? Meus amados, não existe nada mais desesperador para nós que estamos aqui na frente, do que olhar para uma igreja insensível. Do que olhar para uma igreja que não reage, do que olhar para uma igreja que você está pregando e ela não esboça nenhuma reação. E aí sabe o que acontece, pastor? Sabe o que acontece, pastor Messias? A gente começa a sentir a cobrança aqui na frente, a gente começa a falar mais alto. Porque a gente acha que se a gente gritar, a igreja grita junto. Entendeu? Aí a gente vai falando mais alto, aí a gente vai falando mais alto, aí a gente vai falando mais alto, e aí surgem denominações que hoje não param de berrar o tempo todo. Por quê? Porque culto bom tem que ter berro. Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Todas essas questões sociais estão interferindo mais do que nunca nos dias de hoje. E aí, meus amados, nós não podemos nos preocupar de termos uma igreja simples e pequena, sabe por quê? Jesus Cristo tinha uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas que nós sabemos, que o seguia. Mas quantos eram os discípulos? 12. E quando a pessoa subia no monte para orar, tinha quantos? 3. Olha o que Jesus está nos ensinando. O sumo pastor, o pastor dos pastores, o plantador da igreja, o dono da igreja. Ele podia ter igreja com 5.000. Ele podia ter igreja com 5.000. Mas ele optou por 5.000 ou ele optou por 3 que tinham vida íntima com ele? Eu quero perguntar a você, qual igreja você quer fazer parte? A que tem 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, mas não tem intimidade com Deus? Ou você quer subir o Getsemane e ver ele sua sangue? Você quer estar ao pé da cruz e dizer, se és o Cristo, então desce. Como muitos que ouviram ele pregar estavam lá naquele dia. Se és o Cristo, dá um sinal. Se és o Cristo, mostra poder. Se és o Cristo, então desce. Ou você quer ser como aquelas mulheres que ficaram ao pé da cruz em todo o tempo, até que ele foi tirado daquele lugar e depois o acompanharam até o sepulcro? Sabe o que me deixa mais abismado?
O homem tem tanta sede de milagre e perdeu o maior milagre da história. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não tinha ninguém lá para ver. Ninguém. E quero perguntar à igreja, Jesus falou ou não falou que ia ressuscitar? Por pelo menos 4 vezes nos evangelhos ele vai dizer que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Quem creu na nossa pregação? Jesus, obrigado, muito obrigado, viu? Como é que é seu nome? Não ouvi. Tiago? O Tiago creu. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí porque o Tiago creu. Pelo menos as crianças estão entendendo. Glória a Deus por isso. O Tiago creu. Já posso ir para casa feliz, tá, Tiago? Um creu. Isaías não tinha ninguém, né? Eu consegui o Tiago. Glória a Deus. Jesus pregou e falou: carece que o Filho do Homem seja levado, seja morto, morte de cruz, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Gente, era só fazer a conta. Jesus morreu na sexta, sábado, domingo. Vamos para lá. Qual era para ser a reação natural dos discípulos? Deu sábado à noite? Pedro, Tiago, João, Maria, acorda aí. Vamos lá que o mestre vai sair. Vamos lá que o mestre vai ressuscitar. Ele falou, ele prometeu, mas quem estava lá para ver? Ninguém. Quem creu na nossa pregação? Ninguém. O povo queria tanto milagre e perdeu o maior milagre da história, que foi Jesus Cristo saindo vivo do túmulo. Um anjo sentado sobre uma pedra que pesava tonelada. Um raio que desceu do céu. Que os soldados caíram como mortos, pois não puderam suportar. E eu quero perguntar a você, quantos milagres você tem perdido porque você não tem acreditado na pregação? Sabe, irmãos, eu tenho sentido muito isso, que o horário que a gente mais mente é quando canta, sabia? Eu tenho medo de cantar. Não é que eu não gosto, eu amo. Mas eu tenho medo. Porque quando a gente canta, eu digo, eu entrego tudo a ti, Cristo. Corpo, alma, eis-me aqui. Vem, me toma, me leva. Eu deixo tudo para te servir. É assim ou não é? Acaba o culto aqui, quem é que não procura uma lanchonete? Quem é que já não está louco para saber o que tem para jantar em casa? Bom, mas pelo que cantou, devia correr para o quarto, Mateus 6,6. Voltar para a presença do amigo. Outra coisa que tem me deixado admirado, e aqui os meus amados Fábio e Manuel que estão aqui não vão me deixar mentir. Aqui tem sido algo extremamente agradável para nós, e a mensagem tem sido leve, bendito seja o nome do Senhor, né, Manuel e Fábio? A igreja, como é um lugar mais íntimo, a gente consegue trabalhar um pouco melhor os temas. E sabe o que eu fico mais apavorado? É no final do culto. Porque depois que as pessoas cantaram tudo isso, depois que as pessoas choraram, depois que a mensagem foi pregada, que as pessoas deram glória a Deus, aleluia, está todo mundo lá na frente rindo, quando era para estar todo mundo de joelho desesperado. Eu fico me perguntando, quem creu na nossa pregação? Será que houve um, com exceção do Tiago, que creu na nossa pregação? Porque Isaías, ao olhar para o seu público, ele faz essa pergunta. Porque olha a mensagem de Isaías. A mensagem de Isaías foi, olha, ele era como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha que mensagem. Olha que mensagem pesada. Ele está falando de um Messias que o povo tanto esperava, que não iria atender a expectativa de beleza, de poder, de opulência que eles esperavam. Ele está dizendo que o sumo Messias seria, na verdade, um homem condenado à morte. E aí eu fico imaginando, Isaías deve ter pregado, porque ele falou, primeiro versículo ele vai dizer e perguntar quem creu na nossa pregação, como quem tivesse abismado, apavorado, como se todo mundo tivesse ido embora, e depois ele vai dizer qual foi a pregação, e foi o restante do texto que nós lemos. Ele era desprezado, indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Percebam, essa era a mensagem. Jesus era a mensagem. Jesus Cristo era a mensagem. Tem alguma promessa de prosperidade em Isaías 53? Tem promessa de livramento? Tem promessa de porta aberta? Tem promessa de descarrego? Tem promessa material? Quem creu na nossa pregação?
É a pergunta que Isaías faz depois de ter pregado tudo isso. Quem creu? E aí ele faz mais uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aqui é a grande questão, porque o braço no Antigo Testamento, ele simbolizava força. Quanto maior o braço, maior a força. O braço é um instrumento de guerra, de defesa, de ataque. É um membro que nós utilizamos para mensurar força. O que Isaías está perguntando é: quem conheceu a força do Senhor? Quem conheceu o poder de Deus? Sabe o que Isaías está dizendo? Que ao não crer na pregação, o povo também não pôde conhecer o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus não estaria manifesto fisicamente, mas estaria oculto no sofrimento que o Messias haveria de padecer para me salvar e para te salvar. E aqui eu gostaria de dizer a você, por mais que sejamos mais propensos a exaltar o que Deus faz do que aquilo que Ele é, nós deveríamos repensar aquilo que cremos, porque o Deus do céu é muito melhor do que o céu. Quer ver outra experiência prática? Falei isso aqui de manhã, vou falar novamente porque o exemplo cabe. É comum nas igrejas, e os pastores aqui, sabe, Valdir, tu que é mais corajoso? Se eu estiver errado, me corrige. Se eu subir aqui e disser que Deus deu um dom que está curando 3 pessoas de câncer aqui, isso aqui vira um furdunço. É ou não é? Agora, se eu disser que Jesus Cristo, que morreu pelo meu pecado e pelo seu, está presente nesse lugar, qual é a nossa reação? Qual é a sua reação quando você ouve isso lá na sua igreja? Sabe qual é a questão? Nós já estamos tão acostumados com o fato de que Ele morreu por nós, que isso já não tem mais peso para a nossa adoração. Nós perdemos já a vontade de adorar apenas porque Ele morreu, para perdoar nossos pecados. E aí nós começamos a exaltar o que Ele pode fazer. E aí os louvores também se modernizam e começam a trabalhar em cima daquilo que Deus pode fazer. Mas e quem é que está cantando sobre o que Deus é? Quem é que está pregando sobre quem Deus é? Quem é que está dando glória por aquilo que Deus é? Sabe outra coisa que nós aprendemos errado, pastor Valdir? Jovens, temos jovens aqui? Se tiver jovem aqui, levanta a mão, por gentileza. Não é de consideração, não, é jovem mesmo. Não casou ainda, está esperando, está aguardando. Amém. Sabe o que eu, quando fui jovem, e não faz muito tempo, graças a Deus, eu escutava, quando eu namorava: Luciano, você não pode pecar, e aqui todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer com isso, porque se você pecar, você vai para o inferno. É verdade. A lógica está certa. Mas por anos, eu evitei de pecar por medo. Quando, na verdade, eu deveria evitar de pecar por desejo de agradar o Deus do céu. Mas sabe o que foi acontecendo? As pessoas pararam de deixar de pecar apenas porque ofende a Deus. E aí agora o pregador, sentindo o peso da responsabilidade, ele tem que levar as pessoas a parar de pecar por medo do inferno. Sabe qual é a consequência disso? Um relacionamento abusivo e violento. Porque é isso que um relacionamento fundamentado no medo é. Um relacionamento abusivo. E eu quero perguntar a você: Deus é um Deus de relacionamentos abusivos? E por que nós nos relacionamos dessa forma com Ele, então? Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação, como em outras versões? Mas, igreja, quero conversar com vocês nessa noite. Eu passei pela irmã ali, ela falou algo que me deixou extremamente preocupado. Ela assim: Luciano, tem uma cara de bonzinho, mas tu é brabo, hein? Eu estou me esforçando então agora. Estou mesmo. Então me ajudem a me esforçar, por gentileza. Me ajudem a me esforçar, por gentileza. Tá? A questão é, e aí eu quero conversar com vocês que estão me ajudando nesse ímpeto de parecer mais gentil. Vocês transferem uma responsabilidade que nós não podemos suportar. Nós não temos condições de suportar. Porque nós não somos animadores de plateia. Nós não temos formação jornalística. Nós não somos artistas. Nós não sabemos fazer. Tudo que nós temos é a palavra de Deus.
Tudo que nós temos é a verdade que nos foi dada pelo céu. Quando você, igreja, nos diz que isso não é suficiente, através do desespero e do medo, nós nos forçamos, e nós erramos em fazer isso, mas é um ato de amor, de desespero, a nos tornar quem não somos. Para quê? Para agradar um povo que não tem crido na pregação. Meus amados, nós precisamos muito resgatar a centralidade da mensagem da cruz nos nossos cultos. Luciana, minha igreja não gosta de ouvir sobre a cruz. Irmão, fecha a igreja. Porque se a sua igreja não gosta de ouvir sobre a cruz, ela está adorando o quê? Luciano, misericórdia, fechar a igreja? Sim, irmão, é melhor que ser hipócrita. Concorda comigo? Nós precisamos entender que nós precisamos amar a cruz. Quando nós enfatizamos mais a coroa do que a cruz, nós estamos desvirtuando aquilo que Cristo nos deu através da sua palavra. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu escolhi dentre vós nada saber, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Percebam, o apóstolo Paulo, o sábio Paulo, quando vai conversar com os coríntios, ele vai dizer: eu escolhi dentre vós nada saber, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Mas sabe o que fizeram com a mensagem da cruz hoje? Tornaram ela também senso de emocionalismo. Quer quebrantar o povo com base no sofrimento de Cristo. Quer que o povo chore, mas não por amor, por pena. Como se Jesus Cristo precisasse da nossa pena. Não, Ele precisa da sua crença. Quem creu na nossa pregação? Tem alguém que está crendo na minha pregação aqui? Todos nós cantamos aqui no início: ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Amém, nós cantamos, né? Deixa eu confrontar você mais um pouquinho agora. Vou voltar a ficar bravo, tá, irmã? Quantas vezes você orou em gratidão a Deus? Não é aquela oração de filho pedinte, não. Não é a oração do me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É a oração de adoração. E você disse assim: meu Deus, eu quero adorar a beleza da tua santidade. Meu Deus, eu quero dizer ao Senhor como o Senhor é lindo. Por quê? Só porque o Senhor é lindo. Como Davi vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar no seu templo. O texto termina aí? Não, ele diz o motivo: para que eu possa contemplar a beleza da tua formosura. Quem aqui vai na igreja só para contemplar a beleza da formosura de Cristo? Pastores, quem aqui, além de pregar, vai para a igreja só? Não precisa levantar a mão não, tá? Mas nós vamos para a igreja para contemplar só a beleza de Cristo? Ou será que os problemas da igreja já estão fazendo sucumbir o nosso amor pela beleza de Jesus Cristo? Será que os problemas da igreja já interferiram no púlpito? E por isso os púlpitos estão doentes? E púlpito doente é igreja doente. Porque quem não se alimenta, fica doente. Se o alimento não é saudável, a igreja não é saudável. E aí pastores preocupados em manter a igreja estão adoecendo as suas igrejas, porque estão mudando a mensagem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: escolhi eu agradar a Deus ou aos homens? Agrade eu primeiro a Deus. O irmão foi levantado aqui hoje, foi ordenado ao ministério da palavra. O irmão, né? Que agradar a Deus seja o desejo da sua vida. Se eu puder lhe dar um conselho. Também sou novo nessa jornada. Mas que agradar a Deus seja o desejo central da nossa vida, porque os púlpitos não podem perder a qualidade do alimento que está sendo oferecido. Porque senão aquilo que mais amamos, a nossa igreja, é aquilo que nós estamos mais prejudicando. Nós precisamos de pastores que sejam capazes de orar e dizer: meu Deus, se eu for um problema para essa igreja, que o Senhor me tire daqui. Porque é muito melhor do que lutar e fazer política e fazer rena com os outros e manchar o evangelho e manchar algo tão nobre que Deus tem dado a homens tão nobres,
como é o ato pastoral com corrupção, covardia, mentira e política. Nós precisamos resgatar a verdadeira mensagem do Evangelho. Quem creu na nossa pregação? Foi a pergunta do profeta. Talvez ninguém tenha crido. Isso mudou o fato de que Isaías continuou pregando a Cristo? E eu quero que você reflita mais uma vez. O que você mais gosta de ouvir no culto? O nome Jesus mexe com você? Mexe mesmo? Seu coração treme quando você ouve esse nome? Porque não existe outro nome igual. Não há outro nome na terra dado para que possamos ser salvos. Jesus é o centro do seu amor, do seu culto. E aí vamos ser práticos aqui. Não, pastor, com certeza. Morro por Jesus. Amém? Então por que você deixa de ir para o culto porque o seu irmão falou mal de você? Então por que você entrega a sua função? Porque o seu pastor cometeu uma injustiça com você? Porque nós falhamos, tá? Nós falhamos. E vamos continuar falhando. Porque a perfeição que infelizmente a igreja exige de nós, nós não temos. Perfeito era Cristo. E o mundo não suportou a perfeição e colocou na cruz. Então nós somos falhos sim, nós temos as nossas limitações. Então nós vamos frustrar a expectativa de vocês com toda certeza. Então por que isso muda o fato de você deixar de ir na sua igreja? Há dias atrás eu conversei com uma jovem que disse assim: Luciano, eu vou procurar uma outra igreja, porque lá eu sinto mais o calor do Espírito Santo. Amém. Me chamou de frio, né? Mas amém. Mas eu quero perguntar a você, você tem alguma dificuldade com a palavra? Nós falhamos em algum ponto da palavra com você? A pregação, ela não atende, ela não te alimenta? Não, Luciano. Nada a reclamar. A igreja deixou a desejar alguma coisa? Não, Luciano, eu amo a igreja, não posso reclamar assim. Ama tanto que está abandonando? Que amor diferente é esse que o mundo está pregando que eu não conheço? Mas vai em paz. Vai em paz. Mas a pergunta é, quem creu na nossa pregação? Richard Baxter, um teólogo e pastor puritano inglês do século XVII, ao refletir sobre isso, ele vai dizer as seguintes palavras: preguei como se nunca mais fosse pregar novamente, e como um homem morrendo para homens morrendo. Então, minha irmã, como é que é seu nome? Fabiane. Não é brabeza não, é desespero. É subir aqui e saibam, tá? Pregar com tanto desespero, como se eu nunca mais tivesse a oportunidade de subir aqui. Infelizmente, pastores, nós nos acostumamos com esse local aqui. Mas talvez amanhã nós não tenhamos mais um púlpito para pregar a palavra de Deus. Então a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Então subamos nesse lugar todas as vezes, como se fosse a última. E se isso for resultado de o povo achar que somos desesperados, sou mesmo, irmão. Luciano está bravo? Tô mesmo. Por quê? Quem creu na nossa pregação? Nós estamos desesperados que a igreja conheça o verdadeiro poder de Deus. E eu quero dizer a você que o maior exemplo, maior demonstração do poder de Deus, não é aquilo que os nossos olhos veem, não, mas é aquilo que o nosso coração sente. Tem muita gente que já viu muito milagre e nunca se converteu. Na verdade, eu nunca vi na Bíblia milagre converter ninguém. Agora eu também nunca vi uma pessoa diante de Jesus com o coração quebrantado, humilde, disposto e voltou para casa do mesmo jeito. O surdo saía ouvindo, o cego saía vendo, o coxo saía caminhando, correndo, o morto saía respirando, dando glória a Deus. Mas qual era o maior milagre? Vamos refletir um pouco, já estou encerrando, prometo. Vamos refletir um pouco no que Jesus fala
lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 20 a 26. Você vai abrindo aí na sua Bíblia e eu, para ganhar tempo, eu vou contando a história aqui para os irmãos. Jesus Cristo estava dentro de uma casa pregando, quando um grupo de amigos vem trazendo um paralítico na sua maca. Por não ter espaço para se achegar até Jesus, eles sobem no telhado da casa, fazem ali um buraco e colocam aquele homem deficiente na frente de Jesus. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os vossos? Ah, mas o povo ficou frustrado. Imediatamente os religiosos pensaram assim: mas quem que ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecados. Como que ele vai perdoar pecado? E outra, o rapaz teve um trabalho danado para chegar aqui. E aí ele vai dizer: o teu pecado está perdoado? Não, eu quero a minha bênção. Olha o crente mimado. Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui não saiu do culto dizendo talvez assim: mas era só isso? Mas foi só isso o culto? Ah, hoje não foi bom não. Ah, não, faltou fogo. Não, assim não. Não, vou conversar com o pastor. Quem aqui nunca falou que vai conversar com o pastor? Foi o que aconteceu naquela época. Aí, Jesus, conhecendo o intento do coração do homem, Jesus vai perguntar: bom, por que vocês estão aí tão preocupados de eu ter dito perdoados são os vossos pecados? O que é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus. O que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Quero perguntar aos irmãos: o que é mais fácil? Na nossa concepção, mais alto que eu não ouvi. Aí Jesus fala assim: então para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar, não era para levantar ele. Perceba que Jesus ignora completamente o milagre visível. Está constantemente focado no milagre invisível. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te e anda. O homem levantou ou não levantou? Aí sabe como é que finaliza o texto? Todos se maravilharam porque hoje vimos prodígios. O povo se maravilhou porque viu milagre. Mas e o perdão do pecado? Quem é que crê que teve o seu pecado perdoado hoje? Levanta a mão. Então você tem muito motivo para adorar a Deus. Porque o que é mais fácil? Abrir a porta que talvez você veio pedir? Ou dizer perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil? Dar a você o emprego que você quer, a saúde que você quer, os bens que você quer? Resolver o problema no seu casamento, o seu problema com seu filho? Ou dizer perdoados estão os seus pecados? Vamos, para finalizar aqui. Para curar o paralítico, levanta-te e anda. Para perdoar o nosso pecado, lágrima de sangue no Getsêmani. Traição de um amigo. Uma noite inteira apanhando, sem dormir, sem comer, sendo flagelado, sendo esbofeteado sem culpa, sendo cuspido, sendo humilhado. Depois, pela manhã, levaram ele até o Império Romano, mais chicote, mais açoite. Depois, mais humilhação. Agora pega uma coroa de espinhos, coloca na cabeça. Tá bom? Não. Pega um pedaço de madeira agora, bate na coroa de espinho, para que os cravos fenquem no seu crânio. Tá bom? Não. Pega um azorrague, que era o chicote utilizado na época. Esse chicote ele era composto por aproximadamente 8 tiras. Na ponta possuíam ossos e esferas de metal. O objetivo era que, ao ter contato com a pele humana, quando o agressor puxasse novamente o chicote, pedaços da carne viessem junto com o chicote, dilacerando Jesus Cristo. Foi suficiente? Não. Agora pega um vestido,
pega um vestido e coloca em cima da ferida aberta. Nós temos enfermeira aqui, não temos? Quero perguntar a você, o sangue depois que seca, e você vai puxar o curativo, machuca ou não machuca? Talvez dói até mais do que a ferida anterior. Sabe por que colocaram uma veste sobre as feridas de Jesus? Não foi para prevenir ele da vergonha da nudez, não. Foi justamente para que aquela veste grudasse nas feridas. Esquece lá, foca aqui, hein? Que eu vou perguntar depois quem criou na minha pregação e eu quero saber. Aí depois o que fizeram? Puxaram a veste de cima a baixo, abrindo novamente todas as feridas que foram proporcionadas pelo chicote. Encerrou por aí, Luciano? Não. Agora bota um patíbulo pesado nas costas desse homem, espancado, desnoitado, e faminto, e sedento, e bota ele para caminhar 1 quilômetro com esse tronco nas costas. Parou por aí, Luciano? Não. Agora pega um prego, pega um martelo e atravessa a palma da mão. Parou por aí? Não. Atravessa os pés também. Parou por aí? Não. Agora levanta a cruz. Parou por aí? Não. Ele pediu água, dá vinagre. Parou por aí? Não. Esse homem não morre. Pega uma lança, esfaqueia-o no lado. O que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Porque tudo isso que eu mencionei aqui foi o que Jesus padeceu para perdoar o seu pecado. Tudo isso que eu mencionei até aqui foi o preço do perdão do seu pecado, do meu pecado. O que é mais fácil dizer então? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Quem creu na nossa pregação? Igreja, passou o tempo de sermos filhos pidões, crentes mimados. Nós precisamos parar com as ladainhas, parar com os conflitos e entender que Deus não é Deus para satisfazer o meu desejo, mas que o mais difícil Ele já fez. Ele se entregou para perdoar o meu pecado. Pastores, presbíteros, diáconos, não abandonem a palavra, nem que ela custe a tua vida, meu irmão. Morra com a verdade, mas não negocie o preço que foi pago na cruz, porque a sua igreja, a minha igreja está carente, doente, porque nós fomos influenciados por uma geração que não tem vida devotada a Deus. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Quem creu na nossa pregação? Deixa eu só fazer uma experiência, amém? E aí eu passo para os irmãos. Igreja, Jesus Cristo morreu para pagar o seu pecado.